Já vamos terminar falando da gasolina, porque é muito legal a gente pegar e falar, é culpa do Bolsonaro. Resumimos todos os problemas. Sim. Mas é legal a gente ter um caminho, né, para entender exatamente por que tá tão caro. Eu gastei R$388. Pra combustível. E é uma moto. Encheu. E é uma. e é um cavalo. Vocês não sabem. Enfim, foi muito triste, assim. Foi um momento muito triste. Tocou a música do Laços de Família enquanto eu abasteci meu carro. Lamentável. Então eu queria entender com vocês aqui o que leva a gente pagar R$388 para encher um tanque. Cara, vem desde o começo voltando na infraestrutura, né? A questão da Petrobras. Então, assim. O pessoal bate a tecla no Bolsonaro? Sim, o governo Bolsonaro como um todo tem influência no preço, mas está longe de ser a única questão. Até, por exemplo, uma tecla também que ele bate muito, que é a dos governos dos estados, também existe. Os estados também têm uma porcentagem de culpa nesse preço da gasolina. Então, assim, voltando na Petrobras. Você tem poucas refinarias no Brasil, o que já complica muito. A própria estrutura da Petrobras, ela é uma estrutura muito ligada com o governo, não é uma estrutura independente. Por exemplo, eu sempre falo esse exemplo, que é da Statoil, que é uma empresa petrolífera da Noruega. É completamente diferente da Petrobras. Puxando outro link, o pessoal fala, tem que privatizar a Petrobras. Uma das empresas mais eficientes do mundo é uma estatal da Noruega, de petróleo. O que acontece lá? Lá é tudo muito independente. Ela funciona como se fosse uma empresa privada, só que ela é do Estado. Então, por exemplo, para você ser presidente de lá, você vai precisar se esforçar muito e ir batalhando. Aqui no Brasil, você vai ser indicado. Entendeu? Então, assim, é difícil você ter uma empresa gerida assim, né? E é muito próxima do governo, existe muita corrupção ali, muitos desvios. Isso tudo acaba tirando muita ineficiência da nossa produção de combustível de uma maneira geral. Isso também agrega no preço. Outra coisa também muito importante é a pandemia. O que acontece? A pandemia parou o consumo de tudo e também parou a produção de tudo, basicamente. Tudo não, né? Mas enfim, caiu muito a produção, caiu muito o consumo. Só que acontece, o consumo ele voltou muito mais rápido que a produção. Então, o preço do petróleo ainda estava muito alto, porque, né, quanto mais você produz, teoricamente, vai abaixando o preço, né? Então, assim, as indústrias de petróleo demoraram mais para voltar do que as pessoas estavam consumindo com o carro, entendeu? Então, esse é outro fator, pandemia, muito importante. Então, parou de produzir, parou de consumir, beleza. Só que aí voltou a consumir e a produção demora. Isso é uma coisa que as pessoas também não entendem de economia, falando de economia agora, que a economia, ela demora muito, ela é muito demorada. Às vezes, por exemplo, falaram de inflação. O governo tá fazendo um monte de auxílio, tá fazendo um monte de coisa, e não tem inflação. Calma, isso aconteceu ano retrasado, 2020. Não tem inflação. Tava 2% de inflação. Hoje já tá 10%, basicamente. Entendeu? Então a economia, ela demora muito, principalmente essas produções grandes. Porque imagina, o cara vai ter que, por exemplo, lá na Arábia Saudita, produzir o petróleo, até chegar aqui, demora meses para esse preço melhorar. Isso se melhorar, que não é o cenário atual, porque também tem a questão do aumento do dólar, que também aí entra o governo Bolsonaro, porque assim, o dólar ele tá aumentando, mas o real também tá se desvalorizando por muitos motivos por conta do governo Bolsonaro. Porque assim, você ter um líder que, por exemplo, não se compromete com a população em questão de vacina, isso já desvaloriza os investimentos externos e, consequentemente, desvaloriza o real e, consequentemente, aumenta o preço da gasolina. Então, tem esses vários fatores aí que o pessoal, principalmente esse da Petrobras é muito forte, o dos impostos dos estados, que poderia ser reformulado ali a estrutura de impostos também, poderia ter essas mudanças. Mas o que pega mesmo é realmente a estrutura brasileira, que, assim, ela funcionava bem até não ter crise. Aí quando teve uma crise séria, como é o caso da Covid, que foi tipo, a crise mais séria dos últimos 10 anos, pelo menos, aí que a gente sente no bolso de verdade. Não só... Tudo tá caro, né? Mas a questão da gasolina tem muito a ver dessa infraestrutura brasileira. Falta de refinaria, Petrobras ineficiente, tudo isso acaba trazendo o preço da gasolina pra cima. Eu tava até comentando com o Humberto vindo pra cá no cavalo dele, que... o percentual, né? Se você encher um tanque de gasolina de 35 litros hoje no Brasil, ele corresponde a uma porcentagem dentro do salário mínimo absurda. Assim, eu vi um post disso. Você viu isso? É o mesmo post. É. E aí você vai lá ver na Inglaterra, 3%.
E aqui no Brasil, talvez eu esteja viajando, mas acho que era tipo 60%, um negócio Eu real. acho que era 25. 25? Mas eu não lembro também. Pode ser. Eu acho que é mais possível até. 25%. Mas, porra, você encher o tanque uma vez no mês e comer 25%, um quarto é um negócio meio bizarro. Absurdo. Aí eu vou ser bem leviano do jeito que eu gosto, bem sem fonte. E aí você pode me corrigir se eu provavelmente estiver errado. Mas assim, existe uma parada que o Brasil tem uma produção de petróleo, mesmo que pequena, né, assim, em termos de necessidade, tem lá uma produção de petróleo. O preço do barril está caríssimo lá fora, tal, beleza. Eu não sei, mas eu sinto que por ser uma estatal e, né, por ter essa proximidade com o governo, não ser por exemplo, um monopólio privado, que poderia ser diferente, né? Eu sinto que a gente tá pagando mais do que o resto do mundo, entendeu? Com certeza tá. E não tem alguma coisa que não bate nessa porra, porque tem lugares que não tem nada de petróleo, tem lugares que é empresa privada, e a gente tá gastando, tipo, 7 conto, mano. Não é? Assim, eu tô viajando... Não, faz sentido o que você tá falando. O que acontece? Esses países aí, tipo Estados Unidos e tal, a infraestrutura deles é top de linha. Isso ajuda eles. Só que assim, uma coisa que inclusive eu aprendi estudando economia é que não tem um modelo certo e um errado. Tipo, liberalismo é certo e desenvolvimentismo é errado. Não é bem assim. Você pode acertar nos dois, você pode falhar nos dois. O Brasil normalmente falha em tudo. É normal. Quando os caras aplicam liberalismo, erra. Aplica nacionalismo, erra também. Então assim, o que acontece? Reino Unido, que também era se não me engano, era o que estava na imagem. Ele estava um precinho baixo. Você tem uma estatal forte também, só que é uma estatal completamente da Petrobras. O cara fala assim, mete uma estatal lá que dá certo. Não é assim também. Ela precisa de uma estrutura, né? Então é uma estatal mais independente, é uma estatal mais coesa ali, muito mais séria, né? Em questão de corrupção e tal. E isso favorece muito eles. Eles também têm toda a questão de ter mais refinarias, tem uma infraestrutura muito maior, por isso que o preço deles diminui. Já outros países também conseguem ter um preço menor, tendo sim empresas privadas concorrendo, que é mais ou menos o estilo dos Estados Unidos. Assim. Os Estados Unidos é complexa a economia dos Estados Unidos, mas é mais voltada para essa parte de competição. Então, assim, dá para você ter uma estatal forte de petróleo, de combustíveis de uma maneira geral, e dá para você fazer ela funcionar e ter um combustível que não representa tanto do salário da população. Mas também dá para você ter empresas privadas competindo até certo ponto para vender o combustível num preço mais barato. Entendeu? Dá para você ter esses dois modelos. O Brasil não acerta nenhum dos dois, basicamente. Fica no meio, parece. Fica no meio termo. O Brasil é comum isso. Você pode pegar qualquer... Assim, você pega, por exemplo, final da década de 90... final do século XX, numa maneira geral, década de 90 e tal, em que o mundo estava mais guiado para o neoliberalismo e tal, para a liberação. O Brasil foi meio que no meio termo ali de social-democracia, liberalismo e acabou dando tudo errado, assim, na época da Constituição. Então, o brasileiro, ele normalmente tenta ir no meio termo, assim, não vou nem ser muito liberal e nem muito keynesiano. E acaba ficando no meio termo e fazendo tudo errado. As instituições... O problema do Brasil são as instituições, tanto privadas quanto estatais. São instituições, como eu disse, que não têm muita independência do Estado, quando elas são estatais, e não tem muita seriedade, elas não são bem estruturadas mesmo, essas instituições.